Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é César, sou professor de língua portuguesa. Este é meu canal. Se inscrevam, compartilhem e deixem a opinião de vocês, tá? Hoje eu vou explicar sobre classes de palavras, tá? É, ou classes gramaticais de palavras. Então é o mesmo significado, tá? Tem o mesmo sentido. Então, as classes gramaticais ou classes de palavras têm a mesma significação. As classes de palavras. No ato de comunicação oral ou escrita, cada palavra tem uma finalidade específica. De acordo com essa finalidade, as palavras da língua portuguesa distribuem-se nas seguintes classes gramaticais. Então vamos ver aqui as classes gramaticais, que são as classes de palavras, tá? É importante saber a opinião de vocês, tá? Vou explicar aqui sobre as classes de palavras e coloque a opinião de vocês. Temos aqui o substantivo. O substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, todos os seres do universo têm nome, né? Então, esse nome é dado pelos substantivos. Então, o substantivo é uma palavra que nomeia os seres, que dá nome aos seres. Então, por exemplo, a janela. A janela pode se chamar de porta. Por que, que a janela tem o nome de janela? Por que, que porta tem o nome de porta? Porque a porta não pode ter nome de janela e a janela não pode ter nome de porta. Porque foi assim que convencionou-se que dessa forma, para dar o nome aos seres. Então, cada coisa tem o seu próprio nome. Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Por exemplo, criança, faca, árvore. Tá? Esses seres podem ser do mundo imaginário, da fantasia, ou do mundo real. Tá? Os seres que existem só na imaginação ou seres que existem de forma real, de forma concreta, os abstratos concretos também. Adjetivo. Adjetivo é a palavra que caracteriza os seres. Sozinho, velho, assustada, grande, nervosa. Então, é a palavra que expressa a qualidade dos seres. Então, temos o ser que tem um nome, e esse ser ele pode ter uma qualidade. Uma qualidade. Então, a palavra que traz essa qualidade ao ser é o adjetivo. Então, o adjetivo é uma palavra que caracteriza os seres. É a palavra que dá a qualidade aos seres. Tá? Então, é uma palavra que é uma qualidade de um ser. A palavra que expressa uma qualidade de um ser é um adjetivo. Tá? Adjetivo que caracteriza o ser, que dá qualidade ao ser. Que expressa uma qualidade ao ser. Então, toda palavra que expressa qualidade a um ser é um adjetivo. Verbo. Verbo é a palavra que indica fato ou estado. É um acontecimento. A palavra pode expressar esse acontecimento. Então, esse acontecimento tem uma palavra, e a palavra expressa esse acontecimento. Então, a palavra que expressa um acontecimento é um verbo. De alguma coisa que aconteceu. Então, o verbo é a palavra que indica o fato, o acontecimento, ou um estado, uma situação de uma pessoa, uma situação emocional, ou alguma coisa assim. Então, temos aqui as palavras que expressam acontecimentos ou estados, que são verbos, são morrer, atacar, soltar, investir, tornar-se, etc. Todas essas palavras expressam acontecimento ou estado. Então, todas elas são verbos. Pronome. Pronome é a palavra que representa ou acompanha o substantivo, considerando-o apenas como pessoa do discurso. A palavra que substitui o substantivo, a palavra que representa o substantivo ou acompanha o substantivo é o pronome. Por exemplo aqui de pronome. As crianças reagiram. Elas mataram a onça. Elas quem? As crianças. Elas é a terceira pessoa do plural. Seu pai ficou muito nervoso. Seu. Seu é a terceira pessoa do singular. Aí aqui no caso é o pai das crianças. Numeral, a palavra que indica quantidade ou ordem dos seres. O numeral é a palavra que indica quantidade ou ordem dos seres.
Por exemplo, as crianças de 6, 11 e 12 anos estavam sozinhas. A primeira criança a ser atacada foi Basílio. Então expressa a quantidade dos seres, né, ou a ordem dos seres. No caso, a primeira expressa uma ordem, né, que tá, no caso é a primeira, poderia ser a última, mas é uma expressão de ordem. E então expressa a ordem ou a quantidade dos seres, o numeral. Artigo. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo, determinando ou indeterminando o substantivo. A palavra que acompanha o substantivo, determinando o substantivo ou indeterminando é um artigo. Uma onça sussuarana. Uma é artigo indefinido. A onça sussuarana. A é artigo definido. Advérbio. A palavra que indica circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, etc. A onça foi morta ontem. Está expressando uma situação de tempo, ontem. Poderia ser hoje, poderia ser amanhã. A onça será morta amanhã. Então, expressa o tempo. O tempo. O pai está muito nervoso. Muito é um advérbio de intensidade. Mostra a intensidade do nervosismo dele, né? Expressa intensidade, né? Então, advérbio é a palavra que indica circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade. Ontem expressa a onça, na frase a onça foi morta ontem. Ontem expressa um tempo. É um advérbio de tempo, ontem. O pai, na frase o pai está muito nervoso. Muito nessa frase é um advérbio de intensidade. Tá? Preposição. Palavra que serve para ligar dois termos de uma oração. A onça investiu contra os garotos. Então, ela faz uma ligação desses dois termos da oração. A onça investiu contra os garotos. A palavra contra está apenas fazendo uma ligação desses dois termos dessa frase, dessa oração. Conjunção. Conjunção é a palavra que serve para relacionar duas orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. A sussuarana arrastou-se e morreu sob um cajueiro. Relaciona duas orações. Letra é uma conjunção. E é uma conjunção e está relacionando as duas orações. Basílio e as irmãs mataram onça. Relaciona termos da mesma oração. Então, no caso aqui, o E, a palavra E, a letra E, é uma conjunção. Então, o E é uma conjunção e relaciona dois termos de uma mesma oração ou duas orações diferentes. Interjeição. Interjeição é a palavra que expressa sentimento, emoção. Viva! Aí tem um ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele aparece para indicar a emoção. Viva! Escapamos da onça. Essas 10 classes de palavras dividem-se em dois grupos. Variáveis são palavras que podem apresentar mudanças na forma. São elas, as palavras que podem mudar, né, de forma. Apresentam mudança na forma. E são as palavras variáveis. Então, as palavras variáveis, são palavras que podem apresentar mudança na forma, são substantivo, adjetivo, verbo, artigo, pronome e numeral. São variáveis. Variáveis porque podem mudar. E as invariáveis, o nome já diz, invariáveis. Enquanto que as variáveis mudam, as invariáveis não mudam. As invariáveis são palavras que não apresentam mudança na forma. São elas: advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Tá? Então, essas são são palavras que não têm nenhuma mudança na sua forma. Então, dessas aqui tem as palavras que apresentam mudança e as palavras que não apresentam mudança. Então, as classes de palavras são substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Tá? Essas são as classes de palavras. Então, pessoal, é isso aí. Essas são as classes de palavras.
As palavras são organizadas dessa forma, cada palavra é uma coisa, tem um significado, ela tem uma relação diferente na frase, então é isso aí, gente. Então, essas são as classes de palavras, é a classe de palavras.